Amém. Então, vamos fazer a leitura de João 3, 16 a 21, tratar desse tema profundo, que é o incondicional amor de Deus. Nós vamos comentar sobre esse versículo, vamos explanar mais sobre esse versículo hoje. Mas vamos pegar João 3, 16 a 21. Um pouquinho antes da leitura, eu gostaria de fazer uma explanação que, se você olhar na Bíblia grega, esse trecho aparece como se fosse chamado no grego perícope. Uma perícope parece que é alguma coisa que foi separado daquele assunto que fala de Jesus com Nicodemos. É mais ou menos uma explicação que João está dando sobre aquela passagem de Jesus com Nicodemos. Mas aqui vamos fazer a leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Senhor, hoje nós te agradecemos por mais esse momento, por mais essa oportunidade de meditarmos na tua palavra. Abençoe, Senhor, a tua palavra. Fala para o nosso coração, abre o nosso entendimento espiritual, Senhor, para que possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Obrigado por essa manhã, obrigado pela vida eterna, Senhor, que está em Ti. Obrigado, Senhor. Conforme eu estava explicando, o apóstolo João, ele é conhecido por causa dessas notas de rodapé que ele dá quando Jesus faz alguma explicação. Ele escreve o que Jesus fez, depois ele dá uma nota de rodapé. Isso aqui, diante de alguns estudiosos, aparece como se fosse essa nota de rodapé, esse trecho de João 3, 16 a 21. Se bem que parece pode ser também, não podemos fechar totalmente em cima disso, esse trecho, porque não está tão claro assim, mas pode também ser uma explicação de Jesus em cima daquilo que ele conversou, aquele momento que ele passou com Nicodemos. Esse assunto vai ser falado pelo irmão Diniz no próximo domingo. Seria até interessante a gente voltar para ver o que é que João está comentando aqui. Então, por exemplo, no capítulo 21, que é o último capítulo do livro de João, do Evangelho de João, ele termina o Evangelho também com uma nota explicativa aqui. Só por exemplo, né, ele fala assim, no 24 e 25, ele fala, João 21, 24 e 25, os últimos versículos. Esse é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que escreveram. Amém? Ele fala. Então essa é a reflexão que João, uma delas que João faz, né? Então só como exemplo. Bom, dentro do assunto, a leitura a gente fez
na Bíblia normal que as pessoas que nós temos aqui. Agora, esses versículos eu vou comentar dentro daquela nova versão internacional. Então vai alterar um pouquinho, assim, alguma compreensão. A compreensão é a mesma, mas as palavras são colocadas em outra ordem aqui. Então o versículo 16, nessa nova versão, fala: porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu estava olhando no original grego, tem 3 pontos que chamam atenção aqui, 3 palavras. Amou, a palavra ela mostra que amou com um amor incondicional, que é o ágape, que são 3, no grego tem 3 palavras. Até mais, né? Mas 3 principais são ágape, que é o amor incondicional, filo, que é o amor condicional, né? E tem o eros, que é o amor sensual. Então, esses são os 3 principais palavras que os gregos usam para definir a palavra amor. Mas aqui a palavra é egapesen, quer dizer, amou incondicionalmente o mundo e deu. A palavra deu, na verdade, no grego ela aparece como edoken, quer dizer, ofereceu. Então esse dar, o filho, deu o filho, ofereceu o filho em sacrifício por nós. Olha que coisa. Ofereceu esse filho, deu. E a última palavra é vida eterna. Vida eterna, no grego está zoé aionion, quer dizer, vida divina, que é a vida zoé é a vida divina. E a vida divina aionion, quer dizer, eternamente. Então olha que amor profundo do Senhor. Ele ofereceu o seu Filho em sacrifício por nós, para que nós tivéssemos essa vida divina eternamente. Não só essa vida humana, mas adicionasse a vida divina à vida humana eternamente. Esse foi o amor incondicional do Pai, né? De Deus. Bom, esse versículo, né, dessa forma, mostra que Deus amou incondicionalmente a humanidade, oferecendo o seu único Filho como sacrifício em nosso lugar para nos salvar. No último capítulo do Evangelho de João, que é João 21, o versículo 15 e 17, eu vou ler aqui para os irmãos, só para a gente ver um pouquinho essa diferença desse amor. O que é no original, o que é o amor e o que é o amor aqui. Então, por exemplo, o versículo João 21, 15 fala assim: depois de terem jantado, isso aqui é Jesus quando apareceu ressurreto pela 3ª vez aos apóstolos. Aí ele fala assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que esses? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Aqui, a primeira palavra amor aparece no grego como agapa. Jesus fala agapasme, é o amor. Em outras palavras, ele está dizendo para Pedro: Pedro, você me ama incondicionalmente? Aí Pedro sabia que ele já traiu Jesus por 3 vezes, então essa depende da condição dele para ele amar ou não, né? Aí ele responde assim: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Aí ele fala filose, quer dizer, amo dentro dos meus limites, amo nas minhas condições. Aí Jesus insiste, a 2ª vez ele pergunta: Pedro, a mesma coisa, Pedro, agapasme. Ele fala: Senhor, filose. Aí Jesus, a 3ª vez, ele já não pergunta mais agapasme, ele fala fileis-me, Pedro. Aí Pedro responde filose. Então parece que Deus, ele precisou abaixar o nível para chegar até na condição de Pedro, para que Pedro continuasse fazendo a missão dele, que era de pastorear o rebanho do Senhor.
Aí a gente vê nas cartas de Pedro que mais tarde o nível de Pedro é muito elevado e ele trata desse amor, aí ele expõe a vida dele diante do amor ágape, que é o amor incondicional. Isso já na velhice dele, né? A gente pode ver isso em alguns versículos na Bíblia. Bom, o apóstolo João também ele define, nas cartas pastoral dele, ele também fala do ágape, como sendo a própria essência de Deus. Isso aqui, quando ele escreve as cartas, ele já está na velhice, assim, bem avançado no ministério e na vida dele. Aí ele fala o seguinte, o versículo 1 João 4, o versículo 8 e o 16, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então aqui ele mostra, ele define Deus como a essência de Deus como amor. Deus é amor. Continuando esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, esse deu, né, que fala aqui, Edoquem, ofereceu seu Filho unigênito, ele ofereceu como o nosso cordeiro substituto. Porque para encerrar todos aqueles rituais do judaísmo, ele ofereceu o Filho dele como cordeiro que tira o pecado do mundo. Isso a gente pode ver que o próprio João começa o evangelho dele mostrando, em João 1,29, ele fala: no dia seguinte, João, o Batista agora, né, viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui o apóstolo João mostra o que João Batista falou. Eis o Cordeiro de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então, o Cordeiro, né, esse Cordeiro foi oferecido em sacrifício. Ao ser levantado na cruz, levou consigo o nosso velho homem que havia sido envenenado pela serpente. Isso aqui na conversa anterior com Nicodemos, nessa explicativa de João aqui, ele mostra que na conversa anterior, Jesus já tinha falado lá no versículo anterior, o 14 e o 15, fala assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E se a gente olhar Romanos 6, a gente vê Paulo mostrando que quando Cristo foi levantado, foi crucificado, nós fomos também crucificados com ele. Olha que ele lá em Romanos 6,6 fala: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e que não mais sejamos escravos do pecado. Jesus, por um lado, ele foi levantado como serpente, por outro lado, aí quando ele foi levantado como serpente, era para ele estava mostrando falando que Moisés fez uma serpente de bronze para que todos que olhassem para aquela serpente eram curados da serpente maligna ali que estava matando eles. Então aqui ele faz uma comparação, aqui Jesus faz, que da forma com que Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus teria que ser levantado. Ele falou isso para Nicodemos, né? E Paulo fala que nós fomos crucificados com Cristo. Então esse momento, aquela natureza satânica, serpentina que nós temos, também foi levantada e foi tratado ali. Interessante isso, né? A gente perceber isso. Então assim podemos ver que a oferta sacrificial do Cordeiro de Deus, por um lado tirou o pecado do mundo, por outro também tratou com a natureza serpentina, quando nosso velho homem foi levantado juntamente com ele na cruz, garantindo assim a vida eterna a todo aquele que o recebe
pela fé. Por isso que ele fala, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, zoé aione, a vida divina eternamente. Esse é um ponto importante. O que Deus fez, nós estávamos perdidos, já condenados, né? Porque João mostra que nós estávamos condenados já. A condenação já estava eterna. Quando Adão pecou, o pecado entrou, o veneno da serpente entrou, acabou. Estávamos condenados pela vida eterna. Aí precisava de um sacrifício o tempo todo para controlar o pecado que estava em nós. Aí veio Cristo e resolveu esse problema da serpente e do pecado ao mesmo tempo. Agora o versículo 17, continuando, fala assim: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, para que esse fosse salvo por meio dele. Ele não enviou o Filho para condenar o mundo. Naquele momento, a primeira vinda do Senhor, o período da graça no qual estamos vivendo, ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Isso nós temos que perceber o amor de Deus nesse ponto aqui. Jesus veio para nos salvar. Então, aqui a palavra usada enviou é a mesma palavra usada para apóstolo. Apóstolo é enviado, então a palavra usada aqui enviou. Então ele veio com essa missão apostólica. O Filho foi enviado com essa missão entende? Para salvar, a missão salvífica, né? Então, no atual período da graça que nós estamos vivendo aqui agora, o Filho foi enviado por Deus para trazer a salvação para nós. Porém, após esse período, ele voltará, ele virá para estabelecer o seu tribunal de julgamento. Então, por isso que é importante esse crer, receber Cristo é muito importante, porque ele vem nos julgar, irmãos, ele vai estabelecer o seu tribunal. Olha o que Paulo fala em 2 Coríntios 5:10. Ele fala assim: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então aqui está bem claro isso aqui. Jesus, quando voltar, ele vai estabelecer o tribunal e ele vai julgar no tribunal de Cristo. Importa que nós comparecemos, aqueles que creram, não é os que não creram. Os que não creram vão participar do juízo final, que é o grande trono branco. É um assunto que já foi tratado quando estudamos o Apocalipse. Mas aqui é o tribunal de Cristo para aqueles que foram salvos. Está entendendo? Então, hoje nós estamos vivendo no período da graça, o período da salvação. Hoje nós temos a oportunidade da salvação. O versículo 18, continuando, ele fala: quem crê nele não é condenado. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, e por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Aqui são duas palavras interessantes que o grego usa. Está condenado é uma condenação. Entende que ele repete o termo que kritai. Crisou é o verbo crisou, é julgar, é condenar. Então aqui ele fala que kritai. Então ele reforça. Então é como se fosse assim, um verbo com uma contínua condenação. Está entendendo? Uma contínua condenação. Esse verbo mostra aqui. Ele mostra isso aqui para ele fala esse versículo: quem crê não é condenado, mas quem não crê está em contínua condenação, por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui é interessante que a palavra crer
o verbo crer é pistel, e aqui ele fala pé pistel, então ele reforça também, existe uma continuidade nesse crer. Então é como se fosse o verbo. Amém? O verbo indica que entrou num estado contínuo de condenação. Por quê? Porque recusou entrar num estado contínuo de fé. Por recusar. Olha, o Senhor não é complicado, é crer. Se você crer, recebendo Ele para dentro de você, está resolvido. Você entra também nessa condição contínua de fé. Você é salvo pela eternidade. Você ganha a vida eterna. Você entra no estado de Zoé Aiônio, quer dizer, a vida divina eternamente está prometida para você, pelo fato de você crer recebendo. É o que está mostrando aqui. Mas o pior é que se você não crer, então essa perdição também é eterna, que é por causa da incredulidade. Por isso que tem um versículo na Bíblia que fala que pecar contra o Espírito Santo não tem perdão. Pecar contra o Espírito Santo é você não crer. Se você não crê, você está eternamente condenado. Mas se você crê, a condenação você entra num estado eterno de salvação. Interessante você perceber isso aqui, né? Marcos, por exemplo, no último capítulo que ele escreve do Evangelho dele, do Evangelho segundo ele, no versículo 16 ele fala: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Interessante que isso aqui, Marcos foi o primeiro que escreveu os Evangelhos, e provavelmente ele escreveu 20 anos antes de que João escrevesse. E ele colocou essa frase no fim do Evangelho dele. E isso deve ter marcado muito a vida de João, porque João era apóstolo também junto com Marcos. Só que João escreveu isso lá uns 20 anos depois do que ele tinha escrito esse Evangelho. Só que João, em vez dele colocar lá no fim, ele colocou bem no começo isso impressionou a vida de João. Você vê aqui, essa daqui do Marcos, né, foi a última recomendação de Jesus ressurreto registrada no Evangelho segundo Marcos, né? O Evangelho foi escrito nessa época. Então o termo quem crer será condenado, em contraste com a vida eterna que João bate bastante tempo. Então isso aí deve ter direcionado o ministério do apóstolo João. Ele ficou impressionado com isso. Uma condenação eterna versus uma salvação eterna. Isso direcionou a vida dele. Tanto é que ele não escreve só isso, ele repete só isso nos evangelhos. Ele repete isso nas suas cartas pastorais, e até no Apocalipse aparece várias vezes esse Zoé, 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 que é essa vida eterna. Então, vamos ver 1 João 1:2, o que ele fala. Ele fala assim: porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele já está mostrando, ele já está até identificando Jesus como essa vida eterna. Aqui ele está expondo a deidade de Jesus, daquele Jesus que andava com eles naquela época, dos apóstolos. Ele está mostrando. E nos foi manifestada. Essa vida estava com o Pai, essa Zoé Aiônio, vida eterna, estava com o Pai, e ela nos foi manifestada. E nós a vimos e testificamos dela,
e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. No capítulo, em 1 João também, 2, capítulo 25, ele fala: e essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Olha como ele bate nessa tecla. E lá no capítulo 5 também, da própria carta de 1 João, ele fala: testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. Aqui ele já mostra claramente a deidade de Jesus aqui. E no seu evangelho, no evangelho que ele escreveu, segundo ele no capítulo 3, versículo 36, ele fala assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aqui ele está mostrando esse estado contínuo de perdição ou de salvação, pelo fato de crer para a vida eterna. E termina assim, o último que eu estou mostrando, e tem vários, mas o último que eu vou mostrar aqui é de João 12, 25, que ele fala assim: quem ama a sua vida, aqui a vida já não é mais a vida, no grego não está como vida zoé, aqui está como vida psique, vida alma, né? A alma da pessoa. Então ele fala: quem ama a sua vida, quer dizer, a sua alma, a sua vida, o seu ego, vamos dizer assim, perdê-la-á. E quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a zoé aiônio, quer dizer, a vida eterna. Olha que interessante. Você tem duas condições, ou você, aqui está mostrando dois tipos de vida: a vida humana, a psique, que no grego está como psique, e a vida eterna como zoé aiônio, que é a vida divina. Tem dois contrastes: ou você ama, fala, quem ama a vida psique, né, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia não é odiar a si mesmo, vamos dizer assim, nós temos que ter amor próprio e tudo mais, mas aqui ele fala da preferência a essa vida pela vida eterna que está prometida. É odiar a vida na carne, né? A carne, a gente tem que odiar a ciência da carne, a ciência dos olhos, a soberba da vida. Exatamente, essa vida que nós herdamos do velho homem. Exatamente, é isso aí. Essa vida que nós herdamos do velho homem, toda vez que nós expomos essa vida, nós estamos expondo essa vida psique. Existe uma vida espiritual e existe uma vida psique, carnal. Então é mais nesse sentido de vida carnal mesmo, que Paulo comenta muito sobre isso também, vida carnal. Bom, guardar-la para a vida eterna. Então, me fez lembrar uma música, uma canção, né, de Baden Powell, não sei se é assim que traduz. Ele fala assim: o homem que diz sou não é, porque quem é mesmo não sou. O único que pode dizer eu sou sem híbris, sem pecado, é o próprio Senhor Jesus. E todas as vezes que ele falava eu sou, os judeus batiam de frente nele. Uma vez ele falou assim: antes que Abraão existisse, eu sou. A palavra usada é ego eimi. Foi a mesma palavra que Deus usou para Moisés. Lá no Antigo Testamento, Moisés perguntou: qual o seu nome? Ou como é que nós vamos falar o seu nome para as pessoas aí? Ele falou assim: ego eimi. Na Septuaginta, no hebraico eu não sei bem a palavra qual foi, mas na Septuaginta foi traduzida como ego eimi, quer dizer, eu sou. Deus é o grande eu sou, e Jesus estava aqui, ele se identificava como o grande eu sou.
esse eu sou é divino. O nosso eu sou, o velho Adão, não é divino. Esse eu sou é cheio de ego, de carne e então todas as vezes que você quer se aparecer dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, então eu lembrei dessa música, eu achei interessante. O homem que diz sou não é, porque quem é mesmo é não sou. Nós temos que negar o que esse versículo fala aqui. Quem ama a sua vida, esse eu sou, perdê-la-á. Mas quem nesse mundo odeia a sua vida, quer dizer, esse eu sou, essa grandiosidade que nós temos herdado do velho homem, guardá-la-á para a vida eterna, quer dizer, a vida divina. Então é uma troca de vida carnal por uma vida espiritual, é que está sendo proposta aqui. E nisso tudo está o amor incondicional de Deus, essa oferta toda que Ele está oferecendo aqui. Bom, o versículo 29, continuando, assim, estou comentando versículo por versículo, depois os irmãos compartilham de uma maneira mais abrangente. Então, o versículo 19 fala: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Obras eram más? Será que eles faziam só obras más? Mas aqui todas as obras eram más. Para Deus, todas as obras que não são feitas através dele, isso é, no velho homem, na natureza caída, são más. Por aparentemente boa que seja, ainda são más, porque não tem a presença de Deus naquela situação. Se não tem Deus fazendo através de nós, ela é considerada má. É o que fala: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Eles não amaram a luz. É como se fosse assim uma fotofobia espiritual, quer dizer, medo de olhar para a luz e se comprometer com a luz, porque a luz expõe quem nós somos realmente. Então, o velho homem mostra que é a forma serpentina do velho homem, serpentina entre aspas, né? Bom, aqui o processo de julgamento que ele fala aqui, o julgamento, crises, né, que fala aqui, crises, a palavra grega, não é a sentença de condenação. Os homens são julgados pela obra e pela pessoa de Jesus. Essa obra que nós fazemos, se não for feita em Jesus, ela não tem significado de vida. Tanto o versículo 19 quanto o 20 também mostra essa fotofobia, esse medo da luz, que ele fala assim: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Aqui já é mais claro, ele teme que essa obra seja manifesta, porque não foram feitas em Deus. Então, a religião judaica praticada por Nicodemos, que era ele pertencia à seita dos fariseus, né? Naquela época era considerada por Jesus como más obras. A religião praticada pelos fariseus, pelos judeus na época, era considerada más obras. Por exemplo, está dentro desse contexto que João está explicando sobre aquele encontro de Jesus com Nicodemos. Ele fala assim, por exemplo, voltando um pouco para uma outra passagem de Mateus 23, 29, ele explica mais claramente o que Jesus fala aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ele está chamando de hipócritas. Mostra uma coisa, fala uma coisa, mas por dentro é outra. Em outras passagens ele fala, sepulcro caiado, limpinho por fora, mas por dentro tem um defunto lá dentro, apodrecendo. Então aqui ele fala, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Então eles punham, hipócrita quer dizer, põe uma máscara, né?
mascarado, são mascarados, né? Bom, de certa forma aqui João mostra a condição de trevas que ainda se encontrava Nicodemos, quando ele fala nesse versículo: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Por quê? Porque Nicodemos procurou Jesus de noite, não é isso? Nicodemos, ao procurar Jesus à noite, preferindo ficar no anonimato, com medo de que os seus colegas fariseus fossem ver e encontrar com Jesus, porque os fariseus batiam de frente com Jesus e Jesus batia de frente com os fariseus, com a doutrina dos fariseus. Bom, aqui eu coloquei um termo assim: a manifestação das más obras geralmente incomodam a consciência. A manifestação das más obras geralmente incomoda a consciência. Aqui a única saída para um incrédulo seria crer recebendo Cristo como seu único Salvador. Quando a consciência, então eu vou crer no Senhor como está resolvido o problema. Porém, para aquele que já creu e recebeu a salvação, a saída é a confissão do pecado que ele caiu. João mesmo explica isso aqui na primeira carta dele, no capítulo 1, versículo 9. Ele fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a saída daquele que creu, quando cai em pecado, é confessar o pecado perante o Senhor. Confessa o pecado. Porque quando você está confessando o pecado, você está falando: você está negando a si mesmo. Você está negando a si mesmo. Você está se humilhando. Não é isso? Então, se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Olha que versículo profundo esse que João escreve aqui. Continuando, o último versículo agora, o 21, ele fala assim: mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. As suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aqui está a grande diferença das obras está aqui. Então aqui, mas quem pratica a verdade vem para a luz. Quando fala vem para a luz, eu lembrei assim, porque tem aquela fotofobia, que é medo da luz, mas tem uma outra palavra usada, fototropismo, que os agrônomos vê muito isso nas plantas, né? Fototropismo, quer dizer, elas crescem direcionadas para a luz. O girassol, por exemplo, é um interessante. Ele tem um fototropismo, é claro, né? À medida que o sol vai caminhando, ele vai virando, ele vai olhando para o sol o tempo todo. Interessante isso, né? E Paulo, Paulo não sei se é Paulo, mas quem escreveu Hebreus, né? Não é claro se é Paulo ou não vem a discussão. Escreve lá em Hebreus 12, 2, a primeira parte, fala assim, ó: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu lembrei no girassol, foi aqui, esse fototropismo, olhar firmemente para Cristo, em outras traduções mostra. Aqui fala, tendo os olhos fitos, ou olhando firmemente para Cristo. Tem uma brincadeira que é assim, Cristo na frente, a gente adorando a Cristo. Amém. Tendo os olhos fitos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Bom, aqui eu fiz uma pergunta, baseado, para encerrar, fala assim: como saber se as obras que praticamos são consideradas boas ou más aos olhos de Deus, baseado nisso que a gente viu? Esse versículo, ele responde, o final desse versículo responde, fala:
O versículo fala, o último versículo: mas para quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Se as nossas obras, irmãos, não forem realizadas por intermédio de Deus, elas são consideradas más. Na verdade, aqui a prática da verdade corresponde às boas obras praticadas por Deus. Quando ele fala aqui, mas a prática da verdade. Então, são essas boas obras praticadas por Deus, através de nós, em contraste com as obras praticadas através do nosso velho homem, que mesmo com aparência de boa, são consideradas más. Amém? Eu toco em tudo isso a misericórdia, a paciência, a longanimidade desse incondicional amor de Deus. Desse incondicional amor de Deus. Amém? Eu queria abrir agora para os irmãos poder compartilhar também. Amém?